Boa tarde, galera. Meu nome é João Patrick, bem-vindo ao meu novo canal no YouTube, onde iremos discutir política americana. Isso aqui é a camisa do meu Mengão. Obrigado, Arlen. E vamos começar. Como vocês já sabem, já foram escolhidos os dois candidatos dos ambos os partidos. Os democratas tiveram uma primária mais complicada, mas escolheram Joe Biden, um candidato mais moderado. E Donald Trump foi, obviamente, escolhido. Após a escolha de Joe Biden, assim, a definição de Joe Biden como candidato, né, que aconteceu faz muito tempo, quando o seu principal oponente, Bernie Sanders, saiu da disputa, teve um período em que ele começou a montar a equipe de governo. E o cargo mais importante era, obviamente, a vice-presidente. Ou vice-presidente, no caso. Mas ele já tinha deixado claro que escolher uma mulher. Então, os candidatos eram muito restritos. Obviamente, ele não ia escolher uma candidata mais progressista do que ele, porque ele é da ala moderada do Partido Democrata. Mas, ao mesmo tempo, ele fez certas concessões para a ala progressista para justamente formar um bloco de votação forte para conseguir, enfim, ganhar a eleição. E esse é o problema da escolha. A escolha estava restrita a alguns nomes. E o nome da Kamala Harris, apesar dela ter certas controvérsias, era o menos controverso de todos eles. E era uma pessoa que já tinha experiência com política pública, era senadora. Ela já foi a Attorney General da Califórnia, né, cargo de procuradora-geral, só com algumas outras diferenças. E ela era uma boa candidata. Inevitavelmente, ela seria escolhida, né? O medo era se ele escolhesse outra pessoa, mas ela era próxima dele, era mais... apesar deles terem trocado algumas farpas nas primárias, isso é normal nas primárias, depois eles se alinham e, assim, fizeram uma chapa relativamente boa. E Trump continua com a chapa dele normal. E a eleição progrede. Depois, obviamente, das convenções, estamos agora no período eleitoral mesmo, em que as duas campanhas já estão montadas para o aparatos e para encher de propaganda, para encher de mensagem, para distribuir flyers, banners, placas, colocar na placa de cada... Os americanos adoram isso, né? Colocar em carros, colocar placa na frente da casa, essas coisas. E... discussões. Aí, como vocês sabem, no colégio eleitoral, né, não é necessariamente quem ganha o maior número de votos, mas quem ganha o número de estados certos, né, os estados certos, melhor dizendo, não número necessariamente, os estados certos que têm a proporção de delegados corretas para ganhar a eleição. E nesse ponto que nós estamos hoje. Nós estamos hoje vendo que Joe Biden está à frente nas pesquisas. À frente não só nas pesquisas do público geral, mas também à frente nas pesquisas, especialmente nos chamados Battleground States, os Purple States, os estados que podem mudar. Inclusive, alguns estados, que lá eles definem como estados vermelhos, estados azuis, alguns estados, vermelhos, eles estão começando a virar roxos. As pesquisas estão demonstrando que eles estão roxos. Eles estão disputados. E o problema é que se um dos motivos da Hillary Clinton perder foi justamente perder estados azuis, em que depois de ter mantido certa liderança, ela conseguiu perder por alguns poucos votos esses estados azuis. Então isso é muito preocupante. E aliás, esses estados estão assim, dando vantagem ampla para Joe Biden. Então é muito preocupante a situação atual no campo de Donald Trump. Donald Trump é uma figura controversa, é uma figura que chama muitos democratas para votar, e pelo fato dele chamar esses democratas para votar, e como o voto lá não é obrigatório, né, a base democrata está muito agitada. E a base republicana também, mas a base democrata é um pouco maior. Ela é um pouco maior, assim, consideravelmente maior. Ela faz uma diferença maior. Então, quando os democratas, por causa da mudança populacional e por causa também da visão que os americanos gerais têm do Donald Trump, né, e a rejeição a ele ser tão grande, os democratas estão indo em maior número. Então, Trump tem esse problema. Ele agita muito a base dele é muito agitada, ela vai votar para ele com certeza, mas a base democrata também está muito, muito, muito quente. Então,
é uma eleição que os democratas já vêm com certa vantagem. E já vinha desde antes. Quem conversou comigo sabe que eu sempre falei que os democratas já vinham com vantagem. Mas, em razão da pandemia e em razão dos protestos raciais que aconteceram nos últimos meses, a eleição se dividiu um pouco. Então tem 3 problemas que estão sendo rediscutidos nessa eleição. O primeiro deles é justamente a resposta à pandemia. A narrativa criada por Donald Trump é que a resposta à pandemia foi boa. E é uma narrativa muito difícil de se comprovar. Até em dias atrás, acho que ontem ou antes de ontem, saiu, acho que foi ontem, vazou um áudio de uma entrevista em que o Trump basicamente admitiu que desde o início ele acreditava que a pandemia era uma questão complicada, mas ele não quis falar que era complicada para não causar pânico. E isso virou uma controvérsia gigantesca, né? E a resposta à pandemia, os americanos, no geral, pelas pesquisas que estão sendo feitas, desaprovam a atuação do presidente Donald Trump e aprovam muito mais a atuação dos governadores, especialmente os governadores democratas. Alguns governadores, por exemplo, o governador da Flórida, teve uma resposta péssima no início da pandemia, não fez nada, e aí a Flórida virou quente, um lugar de alta contaminação, né? Depois os executivos da Flórida ficaram desesperados, tentaram fazer alguma coisa, as cidades ficaram desesperadas, mais ou menos como está acontecendo no Brasil. E a resposta à pandemia, pelo menos do Partido Republicano, está ruim. A narrativa de Joe Biden, por outro lado, é justamente essa, de que a resposta foi péssima, de que ele perdeu vidas desnecessariamente. Teve até alguns estudos científicos falando que a atuação do presidente Donald Trump foi responsável pela morte de um certo número de pessoas. Então, é uma narrativa muito difícil de combater. Então ela tá muito pro lado dos democratas. Mas obviamente com a evolução da doença e com o tempo, essa narrativa ela pode sofrer certas modificações. Mas não deve sofrer muito porque o número total de mortos já é muito grande. Já é o maior do mundo, assim, de longe, né? Então, apesar de algumas tentativas do Trump de formar uma narrativa melhor, essa narrativa do coronavírus ela já é mais favorável aos democratas. O que já explica um crescimento da vantagem deles. A segunda narrativa que está sendo discutida é, obviamente, a questão da economia. E a questão da economia está um pouco mais favorável para o presidente Trump, mas ainda não está muito claro como que vai ficar. Porque alguns economistas estão falando da trajetória V da economia, né? Que a economia dos Estados Unidos assim, teve um crash gigantesco no começo, mas por causa da atuação do Congresso principalmente, né? Mas da atuação de socorro aos empregos, às empresas e às famílias, que foi de uma quantidade trilionária, né? O governo investiu muito dinheiro para manter a economia estável. A economia está tendo uma respiração muito boa, né? E pelo que parece, ela tende a melhorar. Ela tende a melhorar com certos problemas também. Porque ela não vai. Os empregos sendo criados não são empregos como de antigamente, né? E muita gente ainda está em situação precária e os republicanos estão dificultando o acesso a distribuição da renda básica deles lá, que era de $1.200, se eu não estou enganado. Então, ela também tem certos problemas, mas a narrativa do Donald Trump é que a economia está ótima, está voltando, não sei das quantas, e a narrativa do Biden tem sido de que não está sendo suficiente, tem que continuar tendo o auxílio e que muitos problemas ainda existem, como por exemplo o número de pessoas que perderam a casa, não conseguem mais pagar aluguel, aumentou significantemente, né, o número de pessoas na rua. Então essa está sendo a narrativa dos democratas. Ainda há de ver qual que vai prevalecer. Mas a terceira narrativa, que é uma das mais complicadas no momento, que é a mais incerta, é a narrativa das relações sociais. A narrativa das relações raciais, melhor dizendo, e dos protestos que tiveram. Né? Esses protestos eles vêm acontecendo desde antes, mas eles tomaram proporções muito grandes esse ano. Por causa de alguns fatos acontecerem, mas também por causa do tempo, né? Era um problema que foi sendo ignorado pelos governadores e
pelo governo federal há muito tempo, né? E os governos, eles realmente, assim, a ideia de militarização e a força das polícias nos Estados Unidos, ela vem aumentando. Apesar que eles fizeram até o Trump fez uma reforma criminal, né, para reduzir o número de pessoas nas prisões, os o problema do racismo sistêmico ainda existe. E ele vem sendo falado tem muito tempo. E não se faz nada. E esse fato de não se fazer nada, ele está motivando esses protestos. Os protestos não param. E o Trump não dá uma resposta razoável. Porque uma resposta razoável seria justamente de trazer uma resposta, né? Mas a resposta dele não é nem de quebrar. Ele tentou fazer isso, né? De quebrar o pessoal na porrada, ou, infelizmente não conseguiu, né? Ou fazer alguma proposta razoável, mas os republicanos não têm uma proposta razoável. Eles não acham que existe algum problema, então eles ignoram completamente os protestos. Enquanto os democratas estão tentando se aproveitar desses protestos justamente para trazer certa mudança. E isso demonstra, assim, apesar de que as pessoas que vão nos protestos, elas são mais ligadas a uma ala progressista que geralmente não gosta dessa ala moderada dos democratas, então alguns deles não se sabe assim quantas pessoas necessariamente vai trazer para a ala dos democratas, mas a narrativa que está sendo criada pelos republicanos é que precisa de lei e ordem. E é uma narrativa que já foi utilizada com sucesso pelo presidente Nixon. O Nixon ganhou com essa narrativa de que havia muitos protestos raciais, inclusive, na época dele, né? E que ele ia trazer lei e ordem. Só que era bom para ele na época, por quê? Porque os protestos, ele não era o presidente, então os protestos aconteceram fora dele. Então ele iria lá para colocar lei e ordem. Só que como o Donald Trump, ele é o presidente, né, ele está prometendo a lei e ordem que ele não está trazendo no momento. Então é uma narrativa assim que não está pegando, né? É uma narrativa que a base repete, mas que não pega mais pessoas para assim, não, eu quero que esses protestos parem, né? Há uma tentativa do Donald Trump de transformar líderes do movimento Antifa e desses protestos em esquerdistas radicais, em terroristas, etc, etc. Mas, e aí, né? Ok, mesmo com essa narrativa, que pessoalmente não concordo, o que está sendo feito para isso? Nada. Não está se conseguindo fazer, são só promessas. Então, é uma narrativa que tende a não vingar com o tempo. Mas vamos ver o que acontece. Então, por enquanto, resumidamente, essas são as 3 narrativas que estão sendo discutidas na eleição americana. E Joe Biden está com uma vantagem muito boa. Recentemente, assim, é difícil de acompanhar de longe, porque a eleição americana ela tem muitos detalhezinhos, né? Então, pode ser que você veja uma notícia de que, olha, a eleição americana, apesar de ter tido uma vantagem para o Joe Biden, está, assim, teve essas pesquisas que estão mostrando um crescimento do Donald Trump. Mas é bom entender em qual contexto que essas pesquisas foram feitas. Lembrando, as convenções dos partidos acabaram de acontecer. E tem um efeito nas pesquisas que é logo depois das convenções dos partidos, que são eventos gigantescos, né? São eventos que foram acompanhados por milhões de pessoas, principalmente na internet. Que foram as duas foram pela internet e passam em todos os canais, né? Existe um efeito de que, ao fim da convenção, há um crescimento no candidato, mas é um crescimento temporário, depois ele tende a descer. É isso que aconteceu nas pesquisas da semana passada. Quando teve a Convenção Nacional Republicana, né, teve um crescimento leve, né, de algumas pessoas que viveram, falaram vou votar, não sei o quê, e depois isso acaba falando que não querem votar na próxima pesquisa, né? Ou vão por outro lado. Então, assim, porque é uma mídia blitz muito grande, né? Todo mundo acaba falando da Convenção Democrata e a Convenção Republicana, e depois da Convenção Democrata o Joe Biden deu uma subida, deu uma caída, depois da Convenção Republicana o Trump deu subida, deu uma caída normal. Mas, em média, a vantagem do Joe Biden continua inalterada. Em alguns estados ele perdeu um pouquinho a vantagem, em outros estados ele aumentou significativamente a vantagem, né? Então, em alguns estados, por exemplo, Wisconsin, que estava 5 pontos em favor do Joe Biden, passou para 8.
quando Flórida estava, acho que 4 pontos, passou para 3, né? Então, e obviamente tem várias pesquisas de vários determinados tipos, né? Então não dá para pegar uma pesquisa específica para, tipo assim, definir como que vai ser. Tem modelos de forecast para a eleição. Os modelos atuais, eles estão apontando uma vitória de Joe Biden. Alguns modelos, inclusive, falam assim, se o Trump levar todos os estados vermelhos e todos os estados que estão disputados, ele ainda não consegue ganhar do Biden. Ele precisa de, tipo, diminuir a vantagem do Biden ainda mais. E tá sendo muito difícil criar uma narrativa para isso, né? Mas pode ser que aconteça, porque é um ano de eleição incomum, é um ano de eleição complicado, conturbado por causa da pandemia. E essas discussões, elas vão acabar continuando e vamos ver como que a narrativa vai evoluindo e se vamos convencer mais pessoas para votar. Mas por enquanto, a vantagem é decisiva de Joe Biden. Muito difícil de um presidente, melhor dizendo, um candidato superar essa vantagem que está sendo desenhada no atual momento. É muito difícil mesmo. Se pegarem os históricos das eleições passadas, elas, nesse momento, a diferença entre os candidatos que assim, viraram era de 3 pontos, né? Em setembro eu tô falando, 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto. Era uma diferença relativamente pequena e essa diferença ela era em estados de disputa, battleground states específicos, né? Flórida, Pensilvânia. Então, assim, apesar de ter uma certa vantagem de voto popular, os candidatos estavam indo muito bem nesses estados. E por enquanto, a vantagem está sendo do Joe Biden. Outra vantagem, por fim, né? Outra vantagem do Joe Biden está sendo da arrecadação. A arrecadação dele em agosto, que é normal que a arrecadação dos dois suba depois das convenções, né? Inclusive nas convenções. Então a arrecadação de agosto geralmente é o mês de arrecadação em que os candidatos eles têm maior vantagem, né? Eles conseguem arrecadar mais. E a arrecadação do Joe Biden passou de 350 milhões no mês. Então, apesar do Trump ter tido uma vantagem de não ter que gastar o dinheiro inicial e conseguir pedir dinheiro desde antes, né? Só para a campanha, ele gastou relativamente mal, não fez muito efeito nas pesquisas. E o Biden está assim, passando ele muito. Então, quer dizer que a base democrata, as duas bases estão muito agitadas, eles estão recebendo muito dinheiro, mas, obviamente, a democrata está muito mais... é mais numerosa, está mais animada e mais confiante na vitória de Joe Biden. Então, assim que está a eleição, tem uma vantagem... O Joe Biden tem uma vantagem em praticamente todos os aspectos. A única vantagem, talvez, que ele não tenha seria nessa questão do retorno da economia, né? Que parece estar acontecendo. Mas, fora isso, a narrativa está melhor, ele tem mais dinheiro, ele está melhor nos estados, então ele só tem que continuar assim. Então, é muito difícil que o Trump vença, mas tudo pode acontecer no ano de pandemia. Muito obrigado, esse foi o meu primeiro vídeo, até mais.